O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Na reunião, a ministra demonstrou preocupação com o marco temporal. O julgamento da questão será retomado amanhã no STF. Gabriela Prado, de volta ao 360 com as informações. Boa tarde, Gabi. Imagino que eles tenham falado também do voto do Zanin no sábado, que chamou muita atenção para a questão indígena e levantou aí discussões sobre como que ele vai votar na quinta-feira. Pois é, Raquel, boa tarde mais uma vez a você e a todos. O que primeiro foi discutido é uma visita de cortesia, é isso que eles dizem oficialmente, né? A Sônia Guajajara falou que há tempo já tenta marcar essa reunião com o Zanin para falar sobre as questões do Ministério dos Povos Indígenas e ela disse que fez uma apresentação, interlocutores dela disseram que ela fez uma apresentação das políticas do Ministério e aí a ministra aproveitou a oportunidade, uma audiência às vésperas do julgamento da retomada do julgamento do marco temporal, que está para recomeçar amanhã no Supremo Tribunal Federal, e ela aproveitou essa oportunidade para, sim, demonstrar preocupação com essa tese. A gente sabe, claro, que o Ministério dos Povos Indígenas se posiciona contra essa tese que determina aí que os indígenas só deveriam pleitear terras que eles ocupavam até a promulgação da Constituição de 88. Então, ela expôs os argumentos e aí o que aliados disseram que chamou a atenção dessa conversa foi que Zanin ficou com foco principalmente na questão da demarcação de terras. Ele quis saber qual é o procedimento e tinha uma preocupação sobre a demarcação de terras em vilarejos, em cidades e em pequenas propriedades. E aí a ministra usou os argumentos da pasta dela, dizendo que os indígenas não reivindicam áreas em grandes cidades. Por exemplo, a gente sempre vê na época do julgamento circulando na internet que os indígenas, por exemplo, queriam Copacabana. Então ela justificou que isso não acontece, o que eles querem são terras tradicionais, que algumas, sim, podem chegar em pequenas propriedades, mas que nesse caso existe aí uma prioridade para esses pequenos agricultores entrarem no reassentamento, né? Tem prioridade para serem reassentados se isso de fato acontecer. Então eles não discutiram exatamente, claro, o voto do ministro, mas tiveram essa conversa que mostrou qual é um ponto aí de preocupação de Zanin. Para a gente relembrar, o julgamento foi interrompido no último semestre por causa de um pedido de vistas de André Mendonça. Já tinham votado Edson Fachin, o relator, que votou contra a tese do marco temporal. Ele foi seguido por Alexandre de Moraes, que apresentou aí uma outra tese também, apesar de se posicionar contra o marco temporal. Ele disse que era preciso arranjar um meio termo entre os produtores rurais e as demarcações de terras indígenas. Quem votou contra até agora foi Nunes Marques. Aí no julgamento de amanhã, retoma com o voto de Mendonça, que pediu vistas, e em seguida tem o voto de Cristiano Zanin, por isso é considerado também um encontro importante logo às vésperas do julgamento marcado para amanhã à tarde. Raquel. Parabéns pela apuração, Gabi. Obrigada e a gente se fala amanhã de novo. Boa tarde aí para você, minha querida.